E aí pessoal, tudo certo? Bom, nós estamos chegando no final de outubro e junto com ele vem também a comemoração de um dos eventos mais determinantes para a história da Igreja e da civilização ocidental, a Reforma Protestante, que nesse ano está completando 555 anos. Nós tomamos como marco inicial as 95 teses pregadas por Lutero na porta da Igreja de Wittenberg. Porém, a Reforma não foi presa a um único lugar ou a uma única pessoa. Na verdade, ela foi um enorme movimento teológico e político que envolveu todo o continente europeu, atingindo idiomas, culturas e fés diferentes. Quando estudamos a história, fica difícil encontrar um elo que realmente una todos os desdobramentos da Reforma Protestante, tanto que ela é dividida em Reforma Luterana, Calvinista, Anglicana e Anabatista, os 4 maiores segmentos que surgiram no século XVI. Desses, os 3 primeiros se encaixam no grupo chamado Reforma Magisterial, justamente por contarem com o apoio do Estado para aplicarem as reformas propostas. Já o último se enquadra no grupo chamado de Reforma Radical, que é muito mais diverso e segmentado dentro de si. Teologicamente, todos eles possuem suas particularidades e diferenças. Porém, o grupo dos magisteriais possui eixos que solidificam suas crenças e que podem ser considerados comuns entre eles. Desde o século XX, convencionou-se a estabelecer 5 pontos que podem ser identificados em todos os ramos do protestantismo histórico, e até mesmo em alguns evangélicos e pentecostais que vieram depois. Esses são os conhecidíssimos 5 solas, que você provavelmente já ouviu sobre, mas talvez não tenha conhecido e entendido da maneira certa. Deixo claro aqui que os 5 solas não são uma confissão ou uma lista absoluta, já que eles foram mudando ao longo dos tempos. Mas, na verdade, é só um meio de nós encontrarmos algum grau de similaridade entre os grupos protestantes. Então, venha comigo e vamos conhecer os 5 solas, porém, algumas especificidades importantes para nós protestantes. Como eu disse, não é algo formal que una literalmente todas as denominações protestantes, porque cada uma teve sua origem e confissão diferente. Os luteranos, por exemplo, surgiram na Alemanha, e tem como figura principal Martinho Lutero. Eles não surgiram naquele contexto da controvérsia das indulgências, da venda do perdão divino que a Igreja Católica fazia, enfim, foi um contexto específico. Já os reformados, eles vão surgir com Ulrich Zwingli, na Suíça, num ambiente mais humanista e com outras motivações. Os anglicanos vão surgir na Inglaterra por causa de uma intervenção estatal, um projeto que a coroa mesmo fez. Enfim, cada uma teve seu motivo, sua origem, sua confissão, e disso decorreram doutrinas diferentes. Ao longo dos anos foram feitas tentativas de reconciliação, como o Colóquio de Marburgo, mas nenhuma delas deu realmente certo, porque haviam diferenças que eram consideradas insuperáveis entre os grupos. Uma delas, e talvez a principal entre os luteranos e os calvinistas, era a questão da ceia, já que os luteranos criam que havia uma presença física de Cristo Jesus nos elementos do sacramento da ceia do Senhor. Já os reformados, que depois vão ser chamados de calvinistas, criando uma presença mística e espiritual, algo que era considerado assim intolerável e realmente inaceitável pelos luteranos. Muitos calvinistas pensavam mesmo da visão oposta, e isso somado a outras questões como a predestinação, a organização eclesiástica da igreja, vai impedir que eles formem um único grupo eclesiástico. E a gente vai vendo que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, quanto mais tempo passa, novas controvérsias, novas questões surgem. E com isso, parece que dá uma impressão de desunião, de plena confusão, como se o protestantismo não tivesse nada que unisse além da oposição à Igreja Católica. Mas será mesmo? A Reforma tem seu princípio como um retorno à Sagrada Escritura, diante da corrupção que a Igreja Romana e o cristianismo medieval fizeram ao verdadeiro Evangelho. Mesmo mantendo a Bíblia e muitos dogmas cristãos, a tradição, ao longo do tempo, foi sendo acrescentada como complemento à revelação escrita. E muitos pensavam que a Bíblia era fruto da tradição, e por isso, a tradição oral deveria estar no mesmo nível de importância que ela. Isso deu origem a doutrinas equivocadas, como o purgatório, a intercessão dos santos, a oração pelos mortos,
a veneração de imagens, a supremacia papal, ao ponto de que quase toda discordância entre protestantes e católicos tem raiz nessa visão distinta sobre as Sagradas Escrituras. Ao invés de confiar cegamente na tradição histórica, os protestantes decidiram retornar à fonte e tomar a Bíblia como único padrão de fé e prática, na qual está contida todas as doutrinas necessárias à salvação e à correta adoração ao Senhor. Tudo que não estiver nela explicitamente ou não puder ser logicamente deduzido dela, não pode ser tomado como obrigatório para ser salvo. E tudo que discordar das doutrinas nela contidas deve ser rejeitado como falsidade e invenção humana. Entretanto, é necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na Palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Aliás, nem todas as coisas estão igualmente claras nas Escrituras, e é por isso que todo texto obscuro e de difícil entendimento deve ser compreendido através de um texto mais claro. Isso quer dizer que a tradição não pode inventar novas doutrinas, apenas confirmar e esclarecer o que já está contido nas Escrituras. Elas não são de livre interpretação, porque apesar de que todos nós possamos e devamos examinar a Bíblia, o verdadeiro juiz da verdade é o Espírito Santo, o próprio Deus, que se comunica sim através do texto sagrado, porém também se comunica com os ministros da Igreja, que vão ajudar no esclarecimento das doutrinas e da própria interpretação da Escritura, e também vão preservar a Igreja de heresias. Nem tudo nela está explicitamente exposto, como por exemplo a Trindade. A palavra Trindade nem está na Bíblia, mas isso não a torna falsa, já que ela pode ser deduzida de inúmeros textos que se complementam e formam um dos principais dogmas, se não o principal dogma da fé cristã. A Escritura é a norma normata, a regra que rege todas as outras, e não a norma normanda, a regra que é regida por outras. A tradição é sim útil e deve ser valorizada, mas deve ser vista à luz da Escritura e nunca deve ocupar uma posição igual ou acima dela. A própria Escritura nos confirma essas regras. Os bereanos comprovaram as palavras de Paulo pelas Sagradas Letras, e esse mesmo Paulo nos diz que a Igreja está firmada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, e que toda a Escritura é útil para o ensino e repreensão. A autoridade dela não deriva da Igreja ou do convencimento humano, mas é estabelecida por vir do assídios do Senhor, confiando nas palavras de Deus. Combatemos, portanto, os católicos que subordinam a Sagrada Escritura debaixo do magistério da Igreja, e as doutrinas evangélicas que inventam profecias e novas revelações do Espírito Santo para igualar a Sagrada Escritura, colocando ela no mesmo peso e cometendo, então, o mesmo erro da Igreja Católica, ainda que não percebam. A doutrina da justificação somente pela fé é claríssima na Bíblia e pode ser observada desde as palavras de Deus a Abraão, quando ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça, até as palavras de Paulo na Epístola aos Romanos, quando ele disse a famosa frase: "Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé." Romanos 1,17. Esse é um ponto fundamental para a Reforma, pois entrelaça-se com a própria história de vida de Martinho Lutero, um estudante de direito que passa por uma experiência de quase morte e faz um voto diante de Deus, de que se dedicaria ao ministério da palavra, deparando-se com inúmeros conflitos internos em sua alma. O principal deles é comum a todo cristão: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele temia o juízo de Deus e fazia de tudo para se justificar diante dele, pagando penitências e confessando inúmeros pecados, até que compreendeu que apenas a fé poderia lhe trazer a justiça conquistada por Cristo, e não obras humanas. Os méritos conquistados por Cristo ao longo de sua vida, e principalmente no momento da cruz, são imputados a nós, a partir do momento que o confessamos como Senhor e Salvador, apagando os nossos pecados e tornando-nos justos diante dos olhos de Deus, através de uma justiça pertencente a outro. Essa fé é expressa na Confissão Luterana de Augsburgo, que diz: "Não podemos alcançar a remissão de pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé,
quando cremos que Cristo padeceu por nós, que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Quando descobri isso, nasci de novo no Espírito Santo, e as portas do paraíso se abriram para mim, e andei através delas. Assim disse Lutero. A Igreja Romana já cria na justiça pela fé, que era infundida gradualmente através dos sacramentos. Porém, não era apenas por ela, acrescentando também obras próprias e também dos santos. Os cristãos que pecassem deveriam pagar obras de satisfação proporcionais ao seu pecado. Isso ocorria até mesmo no pós-morte, no purgatório. Usando de Tiago 2, eles diziam: será que a fé sem obras tem algum valor? O fato é que a justiça somente pela fé não exclui a necessidade das obras, que sempre acompanharão os verdadeiros cristãos, procedendo deles como frutos de uma videira. Elas não são causas da justificação, mas são necessárias para que alguém seja verdadeiro arrependido e salvo. Pois disse Jesus que a árvore sem frutos será cortada. Que o jugo das obras da lei nunca retorne sobre nós, visto que ninguém é justificado por ela. Mas a promessa, que vem pela fé em Jesus Cristo, foi dada aos que creem, e é ela quem nos salva. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. As palavras de Paulo são capazes de cortar todo o orgulho humano que esperaríamos encontrar na nossa salvação, atribuindo glória somente ao Senhor. Por mais reconfortante que seja essa verdade, ela foi recebida com bastante controvérsia no princípio da Igreja, porque nós, humanos, estamos sempre querendo acrescentar os nossos próprios méritos na salvação, ao invés de repousar com confiança naquele que iniciou a obra em nós e que há de completá-la. Uma das grandes heresias da Igreja Antiga foi o pelagianismo, uma doutrina do século V que defendia o pecado original como um mal social, e não uma corrupção herdada. Adão não transmitia uma culpa a seus descendentes, mas teria atuado como um modelo de mau comportamento, sendo repetido ao longo das eras. Mas como uma vida regrada e virtuosa a partir do grande exemplo de Cristo Jesus, todos poderiam alcançar a salvação, contando ou não com o auxílio da graça. Santo Agostinho de Hipona combateu veementemente o pelagianismo e asseverou que, sem a graça de Deus, não podemos fazer nada de bom. Ela não é dada segundo nossos méritos, mas concedida quando há muitos méritos malignos anteriores. Um homem não deve ser apenas tornado justo pela graça de Deus, mas mesmo após justificado pela fé, a graça deve acompanhá-lo. A Igreja acolheu suas doutrinas com entusiasmo, porque até então nenhum pai da Igreja, nenhum teólogo havia dado tanta prioridade para esse aspecto da salvação. E Agostinho sempre ocupou uma grande posição dentro da Igreja Católica, sendo inclusive chamado de doutor da graça. Contudo, ao longo do tempo, a sua ênfase na soberania e na graça de Deus foi sendo substituída para um meio termo, onde reconheciam que sim, o homem carece da graça de Deus e é salvo por ela, porém é necessário que ele que dê o primeiro passo, que o livre-arbítrio escolha Deus e dele se aproxime para então ser salvo e receber a graça e assim ser justificado. Esse ramo foi pejorativamente chamado de semi-pelagianismo, embora fosse mais um semi-agostinianismo, e teve como nome principal João Cassiano, além de outros monges. Embora tenha sido oficialmente condenado, muitos católicos medievais seguiam a tendência de crer em méritos seus ou de outros santos, esses últimos contidos no chamado Tesouro da Igreja. Ao conceder o sacramento da absolvição, as boas obras incidentes dos grandes santos, chamadas de superrogação, eram transmitidas aos fiéis, e eles se tornavam justos novamente por intermédio do sacerdote da Igreja. As indulgências eram vendidas para que os fiéis reduzissem as penas que sofreriam no purgatório, como se o sacrifício da cruz não fosse suficiente para isso. Existem dois termos que são muito úteis para compreender essa relação do homem com Deus dentro da salvação: o monergismo e o sinergismo. A Igreja Católica adotou uma espécie de sinergismo. Embora sim houvessem doutores que eram mais focados na soberania, a sua posição histórica é essa. O homem coopera com Deus para sua própria salvação e seus méritos sim contribuem e serão contados para a sua justificação final. Já o monergismo defende puramente o agir de Deus e a sua intervenção na nossa salvação. O homem não possui mérito algum para ser salvo. E essa doutrina é mais enfatizada pelos ramos do luteranismo e do calvinismo,
embora outros protestantes também possam aderir a ela. Contudo, esses termos têm que ser olhados com cuidado, já que alguns consideram eles, na verdade, mais confusos do que ajudam de fato, porque eles podem descrever de forma imprópria a doutrina de outros ramos, além de que há sim protestantes sinergistas, como os metodistas e os arminianos, embora todos enfatizem a prioridade da graça de Deus. A Igreja Católica nunca ignorou a essencialidade da graça de Cristo para a nossa salvação, mas adicionou elementos que no final acabam tornando a sua graça insuficiente. É por isso que os reformadores enfatizaram tanto com o apóstolo Pedro. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, excluindo qualquer contribuição humana. Como Cristo afirmou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Somos incapazes de nos libertar, mortos espiritualmente, cadáveres de impiedade, até que a graça irresistível de Deus nos arrebate e regenere o nosso coração, resgatando-nos da sepultura. Essa graça, porém, não surge magicamente. Existem meios que a comunicam, chamados meios de graça, que incluem a Sagrada Escritura, a oração e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, ministrados pela Igreja. Eles comunicam essa graça, e isso em nada reduz o sacrifício de Jesus Cristo ou os tornam causas primárias da nossa salvação, mas sim os tornam instrumentos que Deus usa para nos abençoar. Bom, durante a edição eu percebi que o vídeo ficou longo demais e é por isso que eu vou estar dividindo ele em duas partes. Se você tiver interesse em continuar assistindo, só clicar no izinho aí em cima ou no link abaixo aí na descrição para assistir a parte 2. Isso é para facilitar a compreensão de vocês e também não ficar um vídeo extenso excessivamente, diferente dos outros vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. É isso, se você tiver gostado deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir a parte 2. Valeu!